É isso aí, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, sintonizados aqui na Deprima. Começa agora a primeira edição do Hora Olímpica. E, cansado de mais do mesmo? Vem pra cá, aqui você encontrará informação, opinião, curiosidades, tudo sobre todas as modalidades olímpicas. Comigo esta noite, falando direto da Praia Grande, Baixada Santista, Bruno Quadro Sanches. Boa noite, Bruno. Alô, Bruno? Acho que travou a live do Bruno aqui. Deixa eu já apresentar então o nosso convidado mais que especial, Alexandre Puzieldi, gaúcho de Porto Alegre, treinador de natação, com passagens pela seleção americana, onde residiu durante 16 anos, palestrante, empresário, jornalista e comentarista de natação. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno, prazer estar com vocês. Uma alegria bacana poder falar do que a gente mais gosta, que é o esporte da gente. Com certeza, o prazer é todo nosso, Alex. Para começar, de onde você fala e como está sendo aí o dia a dia nesse momento de pandemia aí que estamos enfrentando? Eu estou em Fort Lauderdale. Fort Lauderdale é uma cidade aproximadamente 200, 300 mil habitantes. Ela fica a cerca de 40 minutos de Miami, é no sul da Flórida. Hoje o epicentro, né, da pandemia, até ontem foi a primeira vez que nós tivemos o maior número de mortes do nosso condado aqui. É o lugar onde eu me mudei desde 1999, eu estou aqui. Eu voltei para o Brasil no projeto de cobertura dos Jogos Olímpicos pela Globo. Eu fiquei no Brasil de 2014 até maio deste ano. E desde junho retornei para cá, onde eu sempre não deixei de morar aqui, mas eu ficava mais tempo no Brasil e agora vou fazer o contrário. Agora eu vou morar aqui e de vez em quando eu vou no Brasil. É isso aí. Aqui, você falando aí dos Estados Unidos, aqui no Brasil também a coisa não anda muito bem. Eu estou falando de São Paulo aqui, direto da minha casa. Bruno tá de volta, né, Bruno? Tô sim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, agora sim. Você, Bruno, tá falando da Praia Grande, né? Baixada Santista, litoral de São Paulo, é isso? Exatamente. Aqui de Praia Grande, Baixada Santista. É isso aí, todos tomando os devidos cuidados, né? Bom, Alex, para começar, queria falar um pouquinho do atual momento da natação brasileira. Nos Jogos Olímpicos, a natação já rendeu 13 medalhas para o Brasil, né? Sendo a quarta modalidade com mais conquistas. A última delas, o bronze do Cielo, ainda em Londres, né? Em 2016, passamos sem nenhuma conquista nas piscinas. Na sua visão, Alex, onde o Brasil acerta e onde o Brasil ainda está errando na formação dos atletas brasileiros na natação? Eu acho que, por mais que eu seja parte da natação, eu preciso reconhecer que nós não temos um planejamento, algo estruturado, em que atletas vão aparecer periodicamente. Nós temos vivido de talentos. Embora nós tenhamos bons treinadores e um sistema clubístico muito forte, as nossas conquistas, e você citou 13, eu ainda coloco a 14ª, que é a das águas abertas da Poliana Okimoto, o bronze do Rio de 2006, todas elas são associadas a talentos, a dedicação, a sacrifício de indivíduos, né? E aí, sejam eles treinadores ou atletas. Nós não temos, isso é uma coisa assim, muito sintomática e fácil de identificar. Nós não temos um plano estruturado no qual atletas que forem revelados na base conseguirão chegar lá em cima. E isso é bastante frustrante sobre esse aspecto. E a minha função hoje, não estou mais na borda da piscina, eu sou analista, eu preciso ter essa visão um pouco mais crítica, que pode ser que às vezes até possa incomodar, mas eu acredito que é em cima dessas críticas que nós vamos conseguir apurar um melhor resultado e aí sim, quem sabe, estruturar algum plano para o futuro. Bruno Quadro, sua primeira pergunta. Então, a gente acabou de falar do
do mau desempenho do Brasil na Rio 2016, né? E em específico, falando sobre essa última Olimpíada, que por ser em casa e pra gente ter vindo daquele resultado positivo do Thiago Pereira em Londres 2012, o que você acha que deu errado para a gente ter saído sem nenhuma medalha nas piscinas? Sem contar com aquela da Poliana, né, das águas abertas. Bruno, várias vezes eu já me peguei pensando que eu deveria escrever um livro sobre o que aconteceu no Rio 2016, porque os resultados foram tão ruins, que eles precisariam ser melhor avaliados, sabe? Porque foi muito ruim, né? E eu vou contar algumas coisas que, por exemplo, as Olimpíadas do Rio 2016, por conta do contrato milionário que a rede americana NBC tem com o Comitê Olímpico Internacional, ela obriga que as provas sejam colocadas mais tarde, né? Então, o horário das finais era 10 da noite. 10 da noite daria, sei lá, acho que 7 da noite em Los Angeles, que é um horário bom para a televisão americana. Bom, as finais eram 10 da noite e as eliminatórias eram meio-dia, 1h da tarde. Com relação a meio-dia, 1h da tarde, não tem problema algum, mas competir às 10 da noite, evidentemente que é um sacrifício, né? Para quem entende um pouco de treinamento, sabe que o relógio biológico do nosso organismo ele está mais ativo ao final da tarde e ele começa, nosso próprio corpo, ele começa a entrar em uma própria descendência em relação. Todos nós, não necessariamente os atletas, nós mesmos. Quando nós vamos dormir, nós estamos exaustos, né? Porque o nosso próprio corpo parou de produzir determinadas enzimas que nos mantêm ativos. E você vai dormir, você já está cansado. Então, esse horário que foi colocado para o Brasil, para todas as seleções, perdão, fez com que a CBDA organizasse um programa voltado para isso. Só que este programa foi muito mal elaborado. Foram 3 semanas consecutivas, obrigando os atletas a não só treinar de 10 da meia-noite, mas eles eram proibidos de jantar antes da 1 ou 2 da manhã, eles eram proibidos de dormir, e muitos desses atletas participaram de uma prova em um dia. Então, era um sacrifício para ser submetido durante um dia. Você não precisava fazer com que eles se submetessem por 3 semanas a isso. Então, foi um erro enorme, porque essas pessoas, muitos dos atletas, eu me lembro muito do Guilherme Guido. Guilherme Guido é pai de 2 crianças pequenas. O Guido vai para a cama às 8 da noite. Então, para se preparar para a maior competição da vida dele, na casa dele, ele vai dormir às 2 da manhã. E para dar um dia, o 100 costas, que era a prova dele, e no último dia um revezamento. Então, foi um erro assim muito grande. Acho que houve um erro de avaliação enorme. Se eles tinham que fazer alguma adaptação, o ideal teria sido pegar os melhores atletas, pega os melhores atletas, manda para Los Angeles, que seria o fuso horário, e lá em Los Angeles você está no horário daqui, então você faz a adaptação sem sentir dificuldade. E com os atletas que não tinham tantas chances, você fazia um treino local, sem essa exposição que acabou sendo um desastre. Foi um desastre, foi um circo muito mal elaborado e acabou dando no que deu. E esse erro, Alex, você acredita mais na conta do COI ou do COB? Eu não sei como é que funciona, como é que é escolhido o horário. Na verdade, não tem como tu culpar uma pessoa, né? Sim. Não tem como tu culpar uma pessoa. Evidentemente, teve alguém que deu a ideia e alguém que aceitou, né? São as pessoas que foram responsáveis pela gestão da seleção. A CBDA, a Comissão Técnica e o Comitê Olímpico do Brasil. Foi um erro tremendo. Vocês lembram dos óculos? Você lembra daqueles óculos? Que eram óculos que mantinham as pessoas acesas. Não sei se vocês lembram disso, tinham fotos daquilo, para manter os atletas a... Puxa, foi um circo. E uma outra coisa que eu acho que aconteceu, porque não é só esse fator não, viu? Há um fator psicológico também. Porque nós não só... Porque uma coisa é muito fácil você dizer assim, não ganhou medalha, foi um fracasso.
Isso é fácil de dizer. Mas não nadou bem. Ninguém melhorou tempo. Isso é fracasso. A medalha não tem como ser fracasso porque você depende do adversário. Pode ser ter gente que treinou melhor que você, ter gente que estava mais preparado, mais capacitado que você. Mas quando você não faz nem o teu, ou seja, o teu tempo, é fracasso. Foi o que aconteceu. Nós fracassamos no Rio 2016. Infelizmente fracassamos, né? Conseguimos ali o bronze com a Poliana Okimoto na maratona aquática, mas infelizmente passamos em branco nas piscinas. Tomara que ano que vem a gente consiga resultados melhores, né? Alex, agora falando um pouquinho... Pois não, Bruno? Para ano que vem, as finais também estão marcadas para o mesmo horário, né? 10 da noite, mas no horário daqui, né? Ou é o horário de lá? Lá na China, no Japão vai ser o contrário. Lá nós vamos ter as finais pela manhã, e as eliminatórias na tarde. Nós estamos falando do horário local, né? Sim. Então, horário local. Então, o que vai acontecer é o seguinte: muitos dos atletas vão ter que fazer seus treinamentos mais fortes no horário da manhã. Mas isso é fácil de você resolver. Você já pode incorporar séries fortes durante a semana. Os atletas já treinam, por exemplo, todo sábado, já treinam de manhã. Muitos dos atletas já fazem séries de manhã. Então, não é tanta dificuldade, né? A maior dificuldade da programação do Brasil é porque era 10 da noite mesmo, né? Agora não. Agora vai ser 10 da manhã e 7 da noite, alguma coisa assim. É isso aí, maravilha. Alex, recentemente fomos pegos de surpresa aí com a sua saída do Grupo Globo, né? Você que estabeleceu um novo nível de qualidade para o comentarismo na natação. A minha pergunta é, daqui para frente, o que o jornalista esportivo precisa ter em mente para conseguir alcançar este nível de atuação, né? Quais os principais desafios para se comentar natação, um esporte ainda não muito divulgado aqui no Brasil? Primeiro, dizer que eu sou uma pessoa muito agradecida ao Grupo Globo. Eles foram fantásticos comigo, foram 12 anos de relação. Eu estreiei em Pequim em 2008. Foram 12 anos de muita alegria, muitas oportunidades. Desde 2014, sobre uma outra, vamos dizer assim, uma outra relação profissional, um pouco mais oficializada, mas eu só tenho coisas boas a falar do período que eu passei por lá. Foram fantásticos mesmo. E o que eu vejo é de que já havia uma discussão. Eu já tinha programado o meu retorno para os Estados Unidos em setembro e esperava, né, que retornasse logo após a cobertura dos Jogos Paralímpicos. Entretanto, existe uma crise no Grupo Globo hoje. Há uma redução enorme de custos de pessoal e ficou definido que o grupo não levaria nenhum comentarista para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, não iriam, não é o coach que não ia para a Olimpíada, não iria nenhum. Os únicos que iriam para a Olimpíada seriam os atletas, né? Então, a Fabi no vôlei, a Daiane na ginástica, o Thiago Pereira e o Gustavo Borges na natação. Então, não haveria nenhum comentarista, somente os atletas, porque os atletas eles têm um outro apelo. O atleta ele é aquele cara que ele entra no programa da Ana Maria Braga, no Jornal Hoje, ele vai ter uma outra, vamos dizer assim, função dentro da cobertura. E por conta disso, me foi informado, coach, já que você não vai para Tóquio, nós decidimos eliminar a tua função já a partir de agora. Isso foi na primeira semana de março. Eu estava saindo de férias naquele dia, e 2 ou 3 dias depois, paciência, faz parte da vida, né? Isso acontece, não há dúvida nenhuma. E aí, por incrível que pareça, né, meses depois, nós entramos em pandemia, e a CBDA, inclusive, a Globo já corta o patrocínio da CBDA. Então, não é só o coach, né? O Grupo Globo não quer mais natação. Está evidente. Ele não quer mais a natação, ele não vai mais cobrir natação, ele não vai mais transmitir natação. Provavelmente alguma prova de mundial, a Olimpíada, mas os campeonatos nacionais, que já não transmitiu em 2019, eles não voltam a passar mais na Globo. Então, o que eu notei, e aí é uma questão de mercado, poxa, nós não vamos ter mais espaço na Globo, nós temos que buscar espaço.
E a gente não pode falar mal da Globo, porque é a única que cobre esporte olímpico no Brasil. Exato. Eu estava lendo até que o canal do Sport TV é o canal que mais transmite natação no mundo. No mundo. Então, tipo assim, se você tem ESPN, Esporte Interativo, Fox Sports, Band Sports, poxa, nenhum transmite. Nenhum. Como é que você vai brigar com o que transmite? Não tem como. Não seria justo da nossa parte. Só que, cada vez mais, quem transmite não quer mais transmitir. E aí fica aqui entre nós. Provavelmente, a audiência não deve ser boa. O que eu imagino é de que, por ser um esporte extremamente, vamos dizer assim, específico, ele precisa encontrar um espaço para ele. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é o digital. Então, o futuro da cobertura da natação está no digital. Então, o que vai acontecer, e esse é um plano que eu já antecipo aqui, é de que o que vai acontecer daqui para frente é as transmissões de natação vão ser muito maiores, muito mais espaço, com muito mais tempo, mas elas acontecerão aqui no plano digital. Maravilha, maravilha. Bruno, sua pergunta. Nos 2 últimos mundiais, que foi o de Budapeste e o de Guangzhou, ano passado, né? Eu fiquei muito impressionado com um atleta em específico, que foi o Caleb Dressel. Ele vem me chamando a atenção desde o Mundial de Budapeste. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele e a expectativa para ele nos próximos jogos. Para mim, hoje, talvez um dos atletas mais favoritos que eu tenho é ele também, viu, Bruno? Acho que você tem bons olhos. Um cara que treina bastante, ele treina muito mesmo, ele treina com o Greg Troy. O Greg Troy se aposentou da Universidade da Flórida, hoje ele só dá treino para o Gators Swim Club. Isso quer dizer o seguinte, ele só treina o grupo profissional do Gators, então uma dedicação quase que exclusiva. E diferente da grande maioria dos velocistas do mundo hoje, Bruno Fratos, Florent Madu, o próprio Ben Proud, todos esses grandes velocistas do mundo hoje que treinam pouco e uma intensidade alta, o Dressel ele treina muito e uma intensidade alta. Então é um cara que ele não é por acaso o sucesso dele, é um cara que realmente tem muito talento, muito potencial, e treina bastante. Eu até tenho curiosidade para saber quantas provas ele vai nadar em Tóquio, viu? Eu não vou ficar surpreso se ele vier com provas a mais que a gente talvez não esteja nem pensando. Mas na sexta-feira eu escutei ele no sábado, ele fez uma live, ele fez 30 de 50 de borboleta na sexta-feira a cada 35 segundos. Se isso foi na piscina longa, que eu duvido que tenha sido na piscina longa, que é a piscina de 50 metros, é muito forte. E se for na piscina curta, é forte também. Porque é 30 de 50 a cada 35 segundos. Para chegar e sair, não é pouca coisa, não. Então, é um cara que está muito bem preparado. Perdão. E nós estamos falando de um cara que a melhor prova dele de borboleta é o 100 borboleta. Então, eu vou dizer a você, não deve ter um nadador do mundo que nade 100 borboleta que faça 30 de 50 de borboleta. Não tem, não precisa. Mas o Dressel faz porque está preparado para fazer, está capacitado para fazer e mais. E aí eu acho que eu quero o ponto que eu quero chegar. Provavelmente ele venha com uma surpresa por aí. Eu acho que ele vai ampliar o número de provas dele. Eu acredito que ele vai nadar as 3 provas tradicionais, que a gente já sabe que ele nada, que é o 50 livre, 100 livre, 100 borboleta, e os revezamentos, todos, né? O 4 por 100 livre, o 4 por 200 livre, o 4 por 200 livre, inclusive, o 4 por 100 medley e o 4 por 100 medley misto. São 4, são 7. Se ele coloca mais uma prova aí, o que acontece? São 8 provas, 8 ouros, ele pode igualar Phelps. Michael Phelps, exato. Então, eu não duvido, e eu estou sendo bem sincero, eu não duvido, conhecendo o coach Troy, eu não duvido que ele invente uma 8ª prova para o Dressel, que pode ser o 200 medley, pode ser o 200 borboleta, pode ser, sei lá, não sei, é difícil. 200 livre. Por que não? Segue você, Bruno. Queria saber quais são os atletas mais prejudicados, no seu entender, por conta do adiamento dos jogos para o ano que vem.
quem estava no melhor momento até a parada das competições e que talvez não consiga retomar da mesma forma para os jogos do ano que vem. Se você olhar para a pandemia ela é regionalizada, né? A pandemia ela começou na Ásia, ela vai para a Europa, América do Norte, chega na América do Sul. Então ela afetou a todos, mas ela ataca de forma regionalizada. Então você vai ter momentos diferentes na pandemia, né? Então você vai ter, por exemplo, alguns lugares que pararam antes e retornarão mais cedo. E você vai ter lugares onde se parou mais tarde, se começará mais tarde. Então, não há como você não evitar isso. Eu não acho ruim que o Brasil faça parte, vamos dizer assim, deste último grupo, porque nos deu a oportunidade de aprender, e eu não sei se a gente aprendeu, com os erros que foram feitos pelos países da Ásia e da Europa e da América do Norte, para que a gente não repetisse os mesmos erros, né? Então, nós tivemos a possibilidade de fazer a coisa certa. Não sei se nós vamos conseguir fazer, o tempo vai dizer isso, né? Mas, de uma forma geral, todos foram afetados. E até eu digo assim, por exemplo, na Suécia, onde os atletas não pararam de treinar na Suécia em nenhum momento. Mas, mesmo assim, eram menos treinos, acho que era uma vez só de treino por dia, foi proibido o treino duplo, era um número reduzido de horas, era um menor número de atletas. Então, em todos os países, nós tivemos redução de alguma coisa. Não teve alguém que não tenha sido afetado. Esse é um ponto. Eu acho que para as provas de velocidade, e eu falo aí as provas de 50, de 100, talvez até os 200 metros, eu acho que o impacto é menor. Porque esses atletas, eles talvez com um trabalho mais anaeróbico, eles conseguirão resultados até mais facilidade, mais rapidez. Já as provas mais longas, aí eu falo dos 400, 800 e os 1.500, as águas abertas, aquelas provas de endurance, as provas de resistência, estes eu tenho convicção de que demorarão um bom tempo para recuperar a velha forma. Eu acredito em recordes mundiais para 2020? Acredito sim. Em 21, perdão. Acredito. Só que, hoje em dia, por incrível que pareça, me parece, imagino que vocês devem pensar o mesmo, hoje a performance talvez seja o menos importante. O mais importante nesse momento agora é passar por tudo isso que nós estamos vivenciando. Alex, você citou aí que o Brasil ele teve a oportunidade de observar o comportamento dessa pandemia para poder tomar as devidas precauções. Eu, estando aqui, vejo que não estamos tomando essas precauções, não aprendemos com tudo aquilo que vimos acontecer na Ásia, na Europa, mas vamos torcer, né, para que as coisas melhorem e que os nossos atletas possam, o quanto antes, conseguir treinar em alto nível para chegar em Tóquio na ponta dos cascos. Eu queria puxar uma outra questão aqui, Alex, sobre os atletas paralímpicos. Você disse uma vez, abre aspas, para mim são atletas de alto nível, não gosto dessas de heróis de superação, se nadar bem eu elogio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência de participar de uma cobertura paralímpica. Acho que seria muito interessante. Primeiro é uma lição de vida, né? E é uma coisa assim, poxa, emociona assim muito. Essa semana eu participei a semana de treino online dos jovens da natação paralímpica. O CPB faz um belo trabalho, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o que ele fez? Ele pegou os melhores nadadores mais jovens, né? Todos os nadadores mais jovens, aqueles ou que estão na seleção de jovens ou que ainda estão quase chegando na seleção, e fez um movimento nacional. Os atletas foram divididos em equipes, tiveram uma gincana, e tudo isso feito online. Então, todos os dias tinha uma palestra. E eu até dei a palestra da segunda-feira para eles. E eu gosto muito desse grupo, é um grupo que a gente aprende muito, cara. Eu acho que todos nós temos que aprender. A vida da gente, quem acha que sabe tudo, não sabe nada. E até uma particularidade, ontem eu até voltei, eles fizeram alguns desafios, alguns vídeos, e eu sou muito chorão. Eu vi o vídeo e já comecei logo a chorar, então eu gosto demais de trabalhar com eles. E eu vou ser sincero contigo, eu não tinha conhecimento nenhum de paralímpico, eu não sabia nada, absolutamente nada. Então, para mim, era super difícil
como poder interagir com eles, poder falar alguma coisa sem ser ofensivo. Então, cara, é uma lição para todos nós. E uma das coisas que eu descobri é de que eu não queria entrar com o sentimento de pena. Eu não queria ter esse sentimento, jamais. Então, eu recuso ter esse sentimento. Sabe? Então, se o atleta paralímpico nada bem, ele será muito elogiado, e quando ele nada mal, ele é criticado mesmo. Este ano, quando eu trabalhei no Parapan, e depois no Mundial Paralímpico, ano passado, com o Clodoaldo, foi muito bacana, inclusive, que cara maravilhoso que é o Clodoaldo. Tem um determinado dia que eu faço uma crítica para um atleta e ele deu uma lavada assim, e aí, no segundo dia ele viu de novo, e aí a gente conversava, inclusive, eu e o Clodoaldo, fique à vontade, se você não quiser criticar, não tem problema, mas eu critico, e não é porque eu critico para colocar para baixo, eu critico porque eu sou analista, e o atleta ele precisa ser tratado assim, né? Inclusive até, eu vou dizer uma coisa para vocês, teve um nadador, não o nadador, mas o pai, que mandou mensagem. Poxa, o coach foi muito rigoroso. Não é. A minha análise é uma análise técnica. Né? Você não coloca ninguém para baixo, você faz uma análise técnica. Se o cara vai bem. Sabe? Nós não estamos falando de garotos de 7, 8 anos de idade, que o cara pode nadar mal para caramba, tá tudo certo, foi bom, próximo você melhor. Não. Aqui. Aquela história de honra ao mérito, né? É lógico. Aqui houve um planejamento, houve uma investida, né? Porque isso é dinheiro público, gente. As pessoas têm que se lembrar disso, viu? Muito, muito. O atleta, quando ele vai lá representar o Brasil, é dinheiro público que está suportando ele ali. Então ele não pode dizer, nadei mal e daí? Não pode, porque ele está lá com dinheiro público, ele está representando o Brasil. Há um compromisso sobre esse aspecto. Então, tipo, eu não quero ser vamos dizer, o carrasco, aquele cara que fala, claro que não. Mas inclusive, quando eu faço uma crítica, e até uma estratégia, vamos dizer assim, de comentário, eu quero que você em casa tenha a capacidade de entender o porquê que eu estou criticando. Então, muitas vezes, a crítica que eu faço, olha, se ele estivesse fazendo assim. Então, não é só a crítica, mas é também, para você em casa, uma oportunidade de aprender o que seria o correto para fazer, né? E isso acho que faz parte, isso é uma coisa legal, foi uma maneira nova que eu coloquei nos comentários. Eu me lembro que antes, nos comentários de natação, as pessoas tinham medo de criticar, hoje já nem tanto, hoje as coisas já começam a abrir um pouco mais, mas é o certo, a gente não pode tratar os atletas como o atleta erra e tem que ser criticado. Um jogador de futebol não é criticado quando ele erra uma jogada? Que isso? Que fase, não é isso? Não tem aquela história? É a mesma coisa no esporte. O esporte é isso mesmo. Vai ter o dia que você ganha, vai ter o dia que você aprende. Eu acho que essa maneira de abordar o atleta paralímpico, eu acho que é uma forma ainda mais de respeito, né? Porque você não coloca ele como um diferente, você coloca ele como um atleta como qualquer outro, né? E essa sua frase, eu acho que foi em 2016, a sua primeira cobertura paralímpica, não é isso? Foi. Essa sua frase me chamou bastante atenção. E eu acho que o principal desafio, né, de você comentar a Paralimpíada ou mesmo a Olimpíada da natação, no caso, é você conseguir passar uma mensagem clara para aquela pessoa que não está acostumada a acompanhar a natação, mas também não transformar essa mensagem numa coisa muito maçante para aquele cara que já acompanha a natação. Com certeza. Eu acho que você, Alex, você conseguiu equilibrar isso de uma maneira muito, muito satisfatória. Eu acho que por isso que você conseguiu mudar esse cenário do comentarismo na natação. Você consegue passar uma informação clara, precisa, para aquela pessoa que não acompanha, do mesmo jeito que é uma informação gostosa de ser absorvida pelo público da natação, né? Se você comentasse um pouquinho a respeito disso, seria bom também. Bruno, é o seguinte, aí há uma estratégia diferente entre a natação olímpica e paralímpica para esse tema, então eu preciso separar. Na natação olímpica, o que eu identifiquei é de que, exatamente sobre esse aspecto, que o Adam Peary passou muito forte nos primeiros 50 metros, nos 50 peitos, na prova de 100 peito. Talvez 20% das pessoas que estão assistindo saibam o que é passar forte,
E o que pode acontecer se você passa forte numa prova. Então, você tem a maioria das pessoas que estão assistindo não tem a mínima noção do que é passar forte. Então, você vai ter que fazer o seguinte, você não pode fazer um comentário para os 20%, que aqueles 80% não vão entender, e você não pode fazer um comentário bobo e vamos dizer assim, superficial para os 80%, que aqueles 20% vão ficar muito bravos. Que negócio babaca esse comentário. Então, você vai ter que encontrar vamos dizer assim, uma alternativa em que você pudesse combinar os dois públicos. E aí vem uma coisa que eu chamo de a humanização da prova. E a humanização da prova, ela nada mais é do que você buscar, numa pré-produção, você identificar quem são os atletas, qual o perfil, algumas histórias legais que você possa identificar entre eles, né? Então, por exemplo, esse cara da Raia 1, o pai dele morreu de câncer na semana passada, o outro vem de uma lesão, esse é acostumado a sair na frente, esse volta forte. Então, você vai ter que ter uma série de informações que vai deixar a tua transmissão para ser compartilhada. E aí o detalhe é de que muita gente às vezes acha, poxa, o coach está ali com o Google aberto, como é que ele sabe? Não, isso tudo chama-se produção. Você vai fazer uma pré-produção, você vai trazer isso ali detalhado. E o mais importante é de que você não necessariamente precisa falar tudo que você sabe. Então, se alguém acha que eu falava muito, eu tinha muito mais para falar, mas muito mais. Só que você não precisa falar tudo, você fala o suficiente para que você tenha a atração e as pessoas fiquem concentradas. A narração, por incrível que pareça, viu, Bruno? A narração é o mais importante. O comentário é o que dá a interpretação, mas a narração é o primordial da prova. As pessoas vão saber o que está acontecendo. Então, o narrador, ele é a estrela da transmissão. É assim que funciona. O comentarista, ele é decorador, é aquele que decora. Mas quem trabalha ali é o narrador. No Paralímpico, é um outro trabalho. É uma outra história. Por quê? Porque no Paralímpico, as informações são muito menores, você tem muito menos acesso. E a outra, o aspecto técnico no Paralímpico, ele tem menos importância. Porque você está falando de pessoas que se compensam pelo fato de não ter um braço, ele vai fazer um determinado movimento. Então, você vai ter que encontrar, dentro do Paralímpico, as histórias. O bacana do Paralímpico são as histórias. Então, aí foi o que eu fiz. Tanto na cobertura dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, como em 2019 no Parapan e no Mundial, eu viajei para São Paulo e lá fiquei uma semana com os atletas. Então, aí eu tomava café, almoçava, jantava com os atletas para conversar com eles. Então, ali naquele momento, você aprende muitas histórias legais, sabe? A dificuldade de ser atleta, a dificuldade de ir para a escola, de ter pai, de ser cego. Para a gente, pô, eu não tenho deficiência. Então, é uma descoberta. Então, é muito legal. Olha, tem cada história do mundo paralímpico que nos engrandece, nos enriquece e valoriza cada vez mais essas pessoas que são realmente atletas de alto rendimento, que assim devem ser tratados. Maravilha. Eu puxei esse assunto do esporte paralímpico porque aqui nesse programa queremos dar muita atenção a esse assunto, queremos conversar com muitos atletas, ex-atletas, pessoas que entendem esse mundo paralímpico para a gente poder divulgar ainda mais essa modalidade, né? E eu fiquei pensando aqui, quando você comentou que a narração é o mais importante numa prova de natação, voltei lá para 2008 com o Milton Leite narrando e você, Alex Pucialdi, comentando. Que timaço. Fala aí, Bruno Quadros, que timaço aquela Olimpíada, hein? Aquela foi o ouro do Cielo, né? Ah, demais, fantástico. Você se emocionou, né, Alex, naquela prova do Cielo, né? Quem não se emocionou, né? Eu sou muito chorão, eu choro com uma facilidade muito grande e naquele dia tem uma história bacana, porque
nós acreditávamos que Cielo pudesse ganhar. Eu tinha uma credencial, que era uma credencial muito boa, ela dava acesso, isso até está por aqui, eu até penduro ela em lugar especial, mas como eu tinha uma credencial muito boa, ela me dava acesso a lugar onde a imprensa não chegava. Então eu descia na borda da piscina minutos antes de ser realizada a prova. E ali eu conversei com o Cielo antes de subir para a transmissão. E o Cielo estava muito confiante, cara, muito confiante. Quando eu cheguei na cabine, não era cabine, na verdade era uma mesa, eu disse logo, né, galera, o Cielo vai ganhar. E era a última prova do dia, né? Era a última prova do dia. E disse, o Cielo vai ganhar. E os dois me olharam assim, meio desconfiados, né? Não, tô falando, vai ganhar. Ele me falou, ele vai ganhar. E aí, se quem assistiu a prova, você vê que o Cielo está na frente o tempo todo. Liderou o tempo todo. Ele não foi ameaçado. Ele sai muito bem, né? Ele sai muito bem. Então ele ganha aquela prova, né? E eu estraguei a narração do Milton, né? Porque eu gritei Brasil, né? Antes de ela tocar na parede, eu grito Brasil. E o Guilherme Roseguini, que eram dois comentaristas naquele dia, que eu ficava do lado de cá e o Roseguini do lado de lá e o Milton no meio. E depois que eu grito Brasil, o Roseguini também gritou. Então, sabe, foi uma loucura. E aquela transmissão, aí a gente se acalma, aí vem a premiação, né? E quando chega na hora da premiação, aquele cubo d'água estava muito lotado, já tem umas 22 mil pessoas ali, era gigante. E tinham dois placares enormes, eletrônicos enormes, assim, telões. E o Cielo, quando ele está no pódio, começa o hino, ele não chora, mas ele segura o choro, né? E só que o lado de cá tem um placar gigante, o lado de cá tem um placar gigante. E ele tenta... Cara, você pode prestar atenção no pódio, que ele foge, ele tenta não olhar para o placar. Porque quando ele se olha, aí ele chora. Então ele tenta fugir até o momento que ele não consegue, no meio do hino, ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, ele desaba de chorar. E ali, o primeiro aspecto interessante é de que muitos chineses, que era a grande maioria das 22 mil pessoas que estavam no estádio, começam a aplaudir. Então, ou seja, o hino nacional do Brasil, ele terminou com aplausos. Os aplausos já estavam durante o hino, por causa do choro do Cielo. Inclusive, até o Amaury Levaux, que depois se tornou um crápula falando do Cielo no livro da biografia dele, ele, inclusive, dá um abraço no Cielo, confraternizando. E aí o Cielo sai dali, chora, depois vai na frente da mãe, chora, vai até um determinado momento, porque os atletas dão aquela volta ao redor da piscina, né? Que você sai do pódio, você vem rodeando, para na frente de duas cercadinhos de fotógrafos, né? E vai até que você saia da piscina. E sendo quando ele está passando por trás do bloco de partida e ele continua chorando, ele mesmo faz assim. Então ele mandou a delegação brasileira invadir a piscina. E a galera invadiu. Isso só no Brasil mesmo, gente. Imagina, invadir na comemoração, só os brasileiros. Aí vai toda a delegação brasileira, invade a piscina, dá os abraços, aquela coisa toda, E aí o Gustavo Borges, que estava na transmissão da Globo, ele anuncia, ele fala para o Galvão, Galvão, você me dá licença? Eu vou ali dar um abraço para o Cielo. E o Galvão sai da transmissão e pula uma arquibancada para a piscina. Gente, imagina, gente. Qualquer lugar do mundo deveria ser preso. Né, mano? Pulou e foi lá, e aí dá aquele abraço, aquela coisa. Um negócio realmente fora de série. O brasileiro é essa figura pitoresca, típica, alegre. Nós somos assim, não adianta, não tem como negar que a gente tem essa característica, que é uma característica bacana e nos faz especial por ser assim como somos. Sem sombra de dúvida, somos diferentes mesmo. Hoje eu estava revendo a final do vôlei feminino em Londres, o Brasil vencendo os Estados Unidos, as meninas chegando no pódio, pulando, brincando, dançando,
tudo bem, a delegação dos Estados Unidos estava chateada por ter perdido a final, mas o Japão, que conquistou o bronze, as japonesas chegaram lá, todas comportadas, enfileiradas, e as brasileiras foi aquele carnaval, né? Eu acho que é uma característica bacana nossa, né? Essa alegria, colocar a emoção ali à flor da pele, né? O brasileiro tem muito disso. Eu, particularmente, acho isso muito bacana. Já vi gente criticando. Eu, particularmente, acho muito bacana, né? Vou acelerar aqui, Alex, para te liberar. Eu pedi meia hora com você, já estamos aí em 40 minutos. O bate-papo está muito bom. É um prazer. Tá para nós, meu Deus do céu. Pensando no ano que vem, Alex, quais as chances de medalha para o Brasil na piscina? Você já consegue traçar algum panorama para o ano que vem? Eu acho que são duas chances. Eu acho que o nosso revezamento 4 por 100 metros nado livre, que não foi bem no ano passado no Campeonato Mundial de Guangzhou, mas eu acredito que é um revezamento muito forte, é um revezamento que tem potencial, talvez não para o ouro, mas é um revezamento que briga pela prata ou pelo bronze. O 4 por 100 livre é um revezamento que o Brasil tem nadado muito bem. E olha, quando eu falo muito bem, de 2017 para cá, nós tivemos só o Campeonato Mundial de Guangzhou, foi a hora que a nossa equipe não nadou bem. Todos os outros nadaram muito bem. E em Guangzhou, nós tivemos um motivo para não ter nadado bem, né? Que foi o doping do Gabriel. Foi muito mal administrado pela CBDA o doping do Gabriel também. Porque o doping do Gabriel ele devia ter sido retirado da delegação. Eles mantiveram o Gabriel até a véspera. Então as pessoas sofreram duas vezes. Atletas acabaram sendo afetados duas vezes, quando o doping foi anunciado e quando saiu a punição. Isso ali foi um erro estratégico muito forte. E o outro é o Bruno Fratos. Bruno, o xará de vocês aí, para mim é um cara que vive uma fase muito boa, um cara que treina muito bem, vive um bom momento, é um cara que eu realmente acredito que deve, na minha opinião, fazer uma boa campanha e um bom resultado. Tá aí as duas chances na piscina. Acho que nós vamos pegar o mais finais, o 4 por 200 livre, o 4 por 100 medley, o Guido, o Lanza, o Brando, o Caio Pumputis, acho que o próprio Fernando Scheffer no 200 livre, o Breno, o Quereguini no 100 livre. Acho que dá um monte de final, talvez até Etienne no 50 livre, mas medalha, Fratos e o revezamento. Maravilha. É isso aí. Bruno Quadro Sanches, quer finalizar aí, fazer a última pergunta? Então, para encerrar, a gente queria saber um pouco mais dos seus projetos assim, para o futuro. Você já comentou aí que quer trazer essas transmissões da natação mais para a internet, né? Queria saber o que você planeja aí para o futuro da sua carreira. Tá, vamos lá. Já deve entrar agora, já no segundo semestre, porque acontece o seguinte, o grande problema com relação à transmissão é de que nós já não vamos ter natação na televisão já a partir de agora. No Globo houve um rompimento de contrato unilateral. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto, e aí favorecido pelas questões da pandemia, nós não teremos público nas piscinas. Então, a transmissão de streaming é uma transmissão que deve ganhar espaço agora, né? O espaço do streaming deve crescer. E, sobre este aspecto, aí é que eu acho o seguinte, acho que se o trabalho for bem feito, provavelmente, até o pai ou a mãe, eu nem vou mais na competição, eu assisto aqui, você está entendendo? Se a gente conseguir fazer um trabalho muito bem feito, eu acredito que nós vamos até gerar uma nova cultura em relação a isso. Então, provavelmente, ainda este ano, já estará no ar um canal de transmissão das competições de natação, só que uma coisa interessante, que precisa até ser dito aqui, de que não é só colocar a transmissão de natação no ar, não. Porque isso, o Sport TV já fazia. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Você tem que ter um pré-show, você tem que ter um pós-show, você tem que ter, durante a semana, uma live, no final de semana, uma entrevista. Você tem que ter alguma coisa que você crie um público, né? Nós temos que criar uma nova cultura. E aí, acredito que chegou o momento, é a hora da gente arrasar. Tenho certeza que isso vai acontecer ainda esse ano. O grande plano é para 2021, mas ainda esse ano a gente faz alguma coisa especial. É isso aí, Alex. Legal. Agradeço muito a sua participação aqui. Como eu disse lá no começo, foi o nosso primeiro programa, é o nosso primeiro programa.
já conseguimos um grande nome do esporte olímpico brasileiro. E a intenção aqui é divulgar o esporte olímpico, é fazer de tudo para que a gente saia um pouquinho daquela mesmice do futebol europeu, futebol brasileiro, esportes norte-americanos, assim, a NBA ainda tem bastante visibilidade aqui, mas a nossa intenção é dar mais visibilidade para o esporte olímpico, natação principalmente, eu adoro, o Bruno também, né? De longos anos acompanhamos aí a natação, vôlei de praia, todas as modalidades, a gente vai buscar divulgar aqui, a cada semana vamos tentar trazer um nome forte aí no cenário esportivo para a gente ter esse bate-papo, para a gente conseguir falar um pouquinho a respeito disso. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui, gostei muito da entrevista e até uma próxima, até breve, quem sabe. Obrigado, gente, sucesso e sucesso no programa de vocês e contem sempre comigo, que a gente da próxima vez venha para falar das medalhas do Brasil na Olimpíada. Valeu? Opa, se Deus quiser, Alex, muito obrigado, um forte abraço, hein? Valeu. Obrigado, Alex. Obrigado. Bruno, me despeço de você também, meu parceiro. Até uma próxima, viu? Semana que vem tem mais. Até mais, Brunão. Valeu, tchau, tchau. E agora eu encerro aqui essa primeira edição do Hora Olímpica. Obrigado a você que esteve na nossa live. Acompanhe a gente. Próxima edição do Hora Olímpica será transmitida no YouTube da Deprima, lá, Deprima TV. Acompanha lá. Siga a gente, faz aquele comentário lá e até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira edição, pessoal. Um abraço, até mais. Deprima, aqui o esporte é diferente.